Bom, introduzindo agora o tópico acerca dos crimes contra a honra, que vai do artigo 138 até o artigo 145 do nosso Código Penal brasileiro, começarei a introduzir o tema acerca da calúnia, né, dos crimes contra a honra. Mas precisamente para dar início à minha apresentação, irei trazer o conceito básico acerca do crime contra a honra. Na verdade, as doutrinas majoritárias, elas nos trazem dois tipos de honra, que é a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva, ela aduz acerca de tudo aquilo que é externo, ou seja, que é exposto, né, que é proferido através de atos, de palavras, de gestos. E a gente tem a segunda, que se chama a honra subjetiva, que é tudo aquilo que é mentalizado pelo agente, né? Que quer que seja ele a vítima ou o delinquente que vai praticar esse ato. E agora, introduzindo um pouco acerca do artigo 138, no caput, ele vai falar: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Nesse primeiro caput, a gente consegue ver que há uma descredibilidade, né, de uma pessoa dentro do seio social, né? O fato de caluniar alguém é o fato de a pessoa ser descredibilizada perante o seio social. E aí a gente traz alguns elementos objetivos acerca da calúnia, né? O elemento objetivo, ele tornou-se um crime jurídico tendo em vista que a acusação falsa diz respeito a um fato concreto definido como crime, né? No caso, eu vou falar, por exemplo, que uma pessoa ela rouba pães, né? Furta pães, na verdade, em uma determinada padaria. E isso não é verdade. Quando não é verdade, se torna uma calúnia. Já o elemento subjetivo da calúnia é o dolo, ou seja, há a intenção do agente ou dos demais agentes em propagar a falsa acusação, né, que é a calúnia. E aí, trazendo à baila agora o conceito do Guilherme de Souza Nutti, no livro dele de Direito Penal, ele vai trazer algumas classificações acerca da calúnia. Ele traz, primeiramente, que a calúnia é comum. Qualquer pessoa pode, né, cometer esse delito, esse crime, enfim. Ele é formal, né, que a intenção do agente é presumida do seu próprio ato, né? Quando há propagação dessa ideia de que, por exemplo, igual eu já utilizei o exemplo anterior, há, por parte do agente, a vontade presumida em fazer aquele tipo de delito, né? A forma livre não prevê meio algum para sua execução, né? Existe também, dentro da classificação, o meio comissivo, cuja conduta típica requer um atuar positivo do sujeito ativo, ou seja, há a intenção, novamente aqui, de praticar, né, de proferir essas ofensas, essas palavras de baixo calão contra essa pessoa, né? Outra classificação, ela é instantânea, existe a consumação imediata, ou seja, a partir do momento que há a calúnia dentro desse âmbito contra a pessoa e esse ato não é verdadeiro, já está consumado o crime de calúnia previsto no artigo 138, certo? Ele é unissubjetivo, admite-se por um ou mais sujeitos o crime, né? A partir do momento. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de que da propagação tanto do primeiro agente que consuma, né, o ato de calúnia, quanto a propagação por mais pessoas também do mesmo ato, se configura nessa propagação e pode haver um ou mais sujeitos nesse crime. A unissubsistência, uma única ação, né, há uma única ação aí que é o fato de transmitir a terceiros certas informações falsas, enfim, sobre um determinado agente que vai lhe prejudicar dentro do seio social, né? E dentro desse tópico,
a gente vai ler o parágrafo 1º, que fala: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. E aí, novamente, a gente vê a questão da propagação da informação falsa, que também comete crime o agente que assim o faz. É punível a calúnia contra os mortos, e aí a gente vai acerca dos sentimentos aos mortos, enfim, o nosso código ele é muito brando a respeito disso, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a exceção da verdade. No parágrafo 3º ele fala: admite-se a prova da verdade, salvo se, constituindo o fato imputado o crime da ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2º, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141, né, que vai trazer algumas disposições, como funcionário público, entre outras pessoas, né, indicadas. E o inciso 3º vai falar: se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido for absolvido por sentença irrecorrível. E aí a gente vai vendo aqui dentro desse parágrafo a questão da exceção da verdade. Basicamente é isso. Eu vou abordar sobre a difamação, que está prevista lá no artigo 139 do Código Penal, que fala assim: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Para exemplificar essa conceituação que o Código Penal traz para a gente, suponhamos que eu impute a Maria, né, que todo final de semana eu vejo ela entrando em um motel X com outro rapaz que não é o marido dela, eu sabendo que ela é casada, e eu saio espalhando isso por toda a cidade, por todo o bairro, por todas as pessoas que a conhecem, né, para que ela fique, né, eu tenho essa intenção de que ela fique difamada em toda a cidade, em todo o círculo social dela. De fato, o adultério ele não é criminalizado, tá? Mas aqui, na difamação, independe disso. O fato ele não precisa ser um fato criminoso e também independe se de fato é verdadeiro ou não. Eu respondo independentemente dela realmente estar no motel ou dela não estar, entendeu? E outro ponto muito importante é que é uma ação penal privada, ou seja, no caso a Maria, ela precisa prestar a queixa-crime para que, de fato, a pessoa no qual imputou essas informações responda pelo crime, tá? E a partir do momento que ela souber quem é que imputou essas informações, que estão espalhando esses fatos, ela precisa prestar a queixa-crime. E ela vai ter um prazo de 6 meses para fazer isso. E aí você se pergunta se cabe a exceção da verdade aqui. Não cabe porque, nesse caso em específico, eu não tenho nenhum vínculo, né? Não é algo que vai influenciar, né, no cotidiano de toda a sociedade, não é algo de interesse público. Então, não cabe a exceção da verdade nesse caso. Suponhamos que o que de fato ela fez é um fato, eu realmente vi, é verdade, ela tá saindo contra o rapaz, mas eu não tenho nenhum vínculo, eu não tenho interesse algum em saber disso, não era algo que eu deveria me importar. Então, por isso, eu vou responder, né? Não vai caber a exceção da verdade. Só vai caber a exceção da verdade no caso em que eu impute alguma informação referente a um funcionário público em relação ao exercício das suas funções. Se eu imputar algumas informações referentes a isso e eu provar que é verdade, aí sim cabe a exceção da verdade, mas caso não... E hoje eu vou falar um pouco sobre a injúria. Bom, a injúria ocorre quando há ofensa ou insulto de forma vulgar ou palavras de baixo calão que ofendam a dignidade do indivíduo. A injúria é um crime que degrada a honra subjetiva, deturpando a imagem que a pessoa tem sobre si mesmo e também atingindo diretamente a sua autoestima. Pode ser considerado injúria qualquer forma de insulto que vise ofender, e a maneira mais comum de injúria é por meio de ofensas e palavrões, porém pode-se entender como injúria gestos proferidos pelo agressor, haja vista que em alguns contextos esses gestos podem ser bastante sugestivos. O objeto jurídico da injúria é uma subjetiva, ou seja, a autoimagem e a avaliação que a pessoa tem sobre si mesma.
Há um entendimento na doutrina que não configura crime quando o insulto ocorre fora da vontade de sujar o nome de alguém, né? Nesse contexto entram as brincadeiras, os relatórios dados no local de trabalho, opiniões emitidas em juízo, dentre outros. Já a outra parte da doutrina considera que, mesmo sendo brincadeira, isso não deve ser considerado como desqualificador de pena, pois ninguém tem o direito a zombar com a outra pessoa sobre o pretexto de brincadeira. Nesse caso de injúria, o perdão judicial vai ocorrer quando o indivíduo provocou a injúria ou então quando o indivíduo retribuiu a injúria com outra injúria. Uma das formas qualificadoras da injúria é a injúria real, que se configura de injúria mais lesão corporal. A pena de detenção nesse caso é de 3 meses a 1 ano, além da multa e pena correspondente à violência. Outra forma qualificadora é a que está prevista, inclusive, Outra forma qualificadora que está prevista no artigo 104